Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar os jogos deste domingo, 24 de julho de 2022, mas primeiro vamos ver como foi a lista de sexta-feira, que tinha apenas o back Sampaio Corrêa e bateu. A equipe do Sampaio Corrêa é uma equipe muito forte jogando em casa e só não está no G4 do campeonato porque é o pior visitante. Já abriu o placar aos 5 minutos, aos 37 fez 2-0. No início do segundo tempo, o Sport ainda diminuiu o placar, mas o avassalador Sampaio Corrêa marcou mais 2 gols e venceu o jogo por 4-1. E com essa vitória, o Sampaio Corrêa chegou à 5ª colocação com 28 pontos. E os dois jogos da Bundesliga 2 bateram o over 2,5. Eu só deixei fora da lista porque tinha odds bem baixas. Vamos agora para os jogos deste domingo. Campeonato Argentino eu vou deixar fora da lista. O River Plate fora de casa com uma odd de 1,45, o Boca Juniors com uma odd de 1,85, mas também vem uma crise danada lá. E vamos começar com o Campeonato Brasileiro, que tem uma rodada aí bem complicada, já que algumas equipes têm jogo decisivo no meio de semana pela Copa do Brasil. Avaí contra o Flamengo, a equipe do Avaí na 13ª colocação nos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. E a equipe do Flamengo na 7ª colocação, nos últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu 1. Jogando em casa, a equipe do Avaí ocupa a 9ª colocação. Em 9 jogos venceu 5, empatou 2 e perdeu 2. Jogando fora de casa, o Flamengo ocupa a 12ª colocação. Em 9 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 5. Os últimos jogos entre eles: vitória do Flamengo por 6-1, vitória do Flamengo por 3-0 e empate por 1-1. A equipe do Avaí vem de derrota, perdeu fora de casa para o Ceará por 1-0. Nos últimos 10 jogos, o Avaí tem 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Os últimos jogos do Avaí em casa são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E a equipe do Flamengo vem de vitória, venceu em casa o Juventude por 4-0. A race do Flamengo nos últimos 10 jogos são 7 vitórias e 3 derrotas. Os últimos jogos do Flamengo como visitante no Campeonato Brasileiro, venceu 1 e perdeu 2. O Flamengo que joga no meio de semana contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. O Flamengo com uma odd de 1,75 é um pouco baixa, joga fora de casa, não deve ir com o time todo titular, mas eu vou colocar o Flamengo em back. Deu uma boa recuperada depois da chegada do Dorival Júnior, mas não vai ser um back muito fácil porque o Avaí costuma dar muito trabalho quando joga em casa. Dando sequência, Fluminense contra o Red Bull Bragantino. A equipe do Fluminense na 4ª colocação nos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou 1. E a equipe do Red Bull Bragantino na 8ª colocação nos últimos 5 jogos venceu 3 e empatou 2. Jogando em casa, o Fluminense ocupa a 10ª colocação. Em 9 jogos venceu 5, empatou 1 e perdeu 3. Jogando fora de casa, o Red Bull Bragantino ocupa a 9ª colocação. Em 8 jogos venceu 2, empatou 4 e perdeu 2. Os últimos jogos entre eles: vitória do Fluminense por 2-1, empate por 2-2 e vitória do Red Bull Bragantino por 2-1. A equipe do Fluminense vem de vitória e venceu fora de casa o Goiás por 3-2. A race do Fluminense nos últimos 10 jogos são 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Os últimos jogos do Fluminense em casa venceu 4 e perdeu 1. E a equipe do Red Bull Bragantino vem de vitória e venceu em casa o Fortaleza por 2-1. Venceu os últimos 3 jogos. Nos últimos 10 jogos são 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Os últimos jogos do Red Bull Bragantino como visitante, venceu 1, perdeu 1 e empatou 2. O Fluminense joga no meio de semana pela Copa do Brasil contra o Fortaleza. Aqui eu acredito que deve ser um jogo para gols. Deixa eu dar uma olhada aqui na odd de gols. O over 2,5 com uma odd de 2,05. Eu vou colocar o over 2,5 na lista. Dando sequência, Juventude contra o Ceará. A equipe do Juventude na 20ª colocação nos últimos 5 jogos empatou 3 e perdeu 2. E a equipe do Ceará na 11ª colocação nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Jogando em casa, a equipe do Juventude ocupa a 20ª colocação. Em 9 jogos venceu 1, empatou 3 e perdeu 5. E a equipe do Ceará jogando fora de casa ocupa a 7ª colocação. Em 9 jogos venceu 3, empatou 4 e perdeu 2. Os últimos jogos entre eles:
empate por 0-0, vitória do Ceará por 2-0 e vitória do Juventude por 1-0. A equipe do Juventude vem de derrota, perdeu fora de casa para o Flamengo por 4-0. Nos últimos 10 jogos, o Juventude tem 6 derrotas, 1 vitória e 3 empates. Os últimos jogos do Juventude em casa são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E a equipe do Ceará vem de vitória, venceu em casa o Avaí por 1-0. Nos últimos 10 jogos venceu 5, empatou 3 e perdeu 2. Os últimos jogos do Ceará como visitante no Campeonato Brasileiro tem 1 derrota e 1 empate. Aqui vai ser um jogo bem complicado, as duas equipes com odds bem equilibradas. Colocar o Ceará em lei com essa odd de 2,60 eu acho muito arriscado. E colocar o Juventude em lei com uma odd de 2,88 eu acho que não tem muito valor. A equipe do Juventude, embora não venha conseguindo bons resultados, mas joga em casa. Aqui é um jogo mais para leitura, eu vou deixar fora da lista, dando sequência Palmeiras contra o Internacional. A equipe do Palmeiras lidera o campeonato, nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. E a equipe do Internacional na 6ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 empates. Jogando em casa, o Palmeiras ocupa a 6ª colocação. Em 9 jogos venceu 5, empatou 2 e perdeu 2. Jogando fora de casa, o Internacional ocupa a 4ª colocação. Em 9 jogos venceu 3, empatou 5 e perdeu 1. Os últimos jogos entre eles: vitória do Palmeiras por 1-0, vitória do Palmeiras por 2-1 e vitória do Internacional por 2-0. O Palmeiras vem de vitória, venceu fora de casa o América Mineiro por 1-0. Nos últimos 10 jogos, o Palmeiras tem 6 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Os últimos jogos do Palmeiras como mandante no Campeonato Brasileiro tem 1 vitória e 1 derrota. E a equipe do Internacional vem de um empate em casa contra o São Paulo. Nos últimos 10 jogos, o Inter tem 5 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. Os últimos jogos do Internacional como visitante no Campeonato Brasileiro são 2 empates e 1 vitória. O Palmeiras é uma equipe forte jogando em casa, é mais qualificada que o Internacional, mas nessa odd de 1,50 eu vou colocar o Palmeiras em lei. Lembrando que aqui não é para entrar e ficar os 90 minutos, é caso o Internacional comece a partida melhor, entrar para pegar uma correção de odds, e se o Palmeiras começar a chegar com ataques perigosos, mesmo que tiver com 4 ou 5% de head, fechar a posição, é melhor do que correr o risco de tomar o gol do Palmeiras e perder de 50% a 60% da stake. Dando sequência, Atlético Goianiense contra o América Mineiro. O Atlético Goianiense na 18ª colocação, nos últimos 5 jogos perdeu 4 e empatou 1, e a equipe do América Mineiro na 17ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 4 derrotas e 1 vitória. Jogando em casa, o Atlético Goianiense ocupa a 15ª colocação. Em 9 jogos venceu 3, empatou 2 e perdeu 4. Jogando fora de casa, o América Mineiro ocupa a 18ª colocação. Em 9 jogos venceu 1, empatou 1 e perdeu 7. Os últimos jogos entre eles: empate por 0-0, empate por 1-1 e empate por 2-2. A equipe do Atlético Goianiense vem de derrota, perdeu fora de casa para o Atlético Paranaense por 4-1. Nos últimos 10 jogos, o Atlético Goianiense tem 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Os últimos jogos do Atlético Goianiense em casa pelo Campeonato Brasileiro, perdeu 2 e venceu 1. E o América Mineiro vem de derrota, perdeu em casa para o Palmeiras por 1-0. Nos últimos 10 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Os últimos jogos do América Mineiro como visitante no Campeonato Brasileiro são 4 derrotas. Quando eu vi essa odd do Atlético Goianiense abaixo de 2, eu imaginei que seria um jogo para lei Atlético, mas essa race do América Mineiro me faz ficar fora. São duas equipes que vêm muito mal no campeonato. O Atlético Goianiense joga no meio de semana pela Copa do Brasil. Não acredito que vai poupar jogador nesse jogo contra o América. Se poupar, aí sim eu acredito que esse lei Atlético Goianiense tem valor. Mas aí é um jogo mais para leitura, eu vou deixar fora da lista. Dando sequência, Atlético Mineiro contra o Corinthians. A equipe do Atlético Mineiro na 3ª colocação, nos últimos 5 jogos venceu 3 e empatou 2. E a equipe do Corinthians na 2ª colocação, nos últimos 5 jogos venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Jogando em casa, a equipe do Atlético Mineiro ocupa a 5ª colocação. Em 9 jogos venceu 5, empatou 3 e perdeu 1.
Jogando fora de casa, a equipe do Corinthians ocupa a 8ª colocação. Em 9 jogos venceu 3, empatou 2 e perdeu 4. Os últimos jogos entre eles: vitória do Atlético Mineiro por 3-0, vitória do Atlético Mineiro por 2-1 e vitória do Atlético Mineiro por 2-1. O Atlético venceu os últimos 3 jogos. O Atlético Mineiro vem de um empate fora de casa contra o Cuiabá. Nos últimos 10 jogos, o Atlético Mineiro tem 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Os últimos jogos do Atlético Mineiro como mandante no Campeonato Brasileiro: venceu 2 e empatou 1. E a equipe do Corinthians vem de vitória, venceu em casa o Coritiba por 3-1. A race do Corinthians nos últimos 10 jogos são 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Os últimos jogos do Corinthians como visitante no Campeonato Brasileiro são 2 derrotas, perdeu para o Ceará e perdeu para o Fluminense. Aqui vai ser um jogo bem complicado. O Atlético Mineiro poupou alguns jogadores contra o Cuiabá. O Corinthians joga no meio de semana pela Copa do Brasil. O Atlético Mineiro com uma odd de 1,57. Aqui, se o Atlético não fizer um gol até os 15 minutos do primeiro tempo, eu acredito que dá para buscar esse lei galo em alguns momentos do jogo, mas eu vou deixar fora da lista. Dando sequência, Fortaleza contra o Santos. A equipe do Fortaleza na 19ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E a equipe do Santos na 9ª colocação, nos últimos 5 jogos venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Jogando em casa, a equipe do Fortaleza ocupa a 18ª colocação. Em 9 jogos venceu 1, empatou 5 e perdeu 3. Jogando fora de casa, o Santos ocupa a 14ª colocação. Em 8 jogos venceu 1, empatou 4 e perdeu 3. Os últimos jogos entre eles: vitória do Santos por 2-0, empate por 1-1 e vitória do Fortaleza por 2-0. A equipe do Fortaleza vem de derrota, perdeu fora de casa para o Red Bull Bragantino por 2-1. Nos últimos 10 jogos tem 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Os últimos jogos do Fortaleza em casa pelo Campeonato Brasileiro tem 1 empate e 1 derrota. E a equipe do Santos vem de vitória, venceu o Botafogo em casa por 2-0. Nos últimos 10 jogos são 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Os últimos jogos do Santos como visitante pelo Campeonato Brasileiro, perdeu 1 e empatou 1. Aqui vai ser um jogo bem complicado. O Fortaleza joga no meio de semana pela Copa do Brasil contra o Fluminense. Não deve poupar nenhum jogador, já que está muito mal no Campeonato Brasileiro, precisa pontuar. Acredito até que vence o Santos, mas não vai ser um jogo muito fácil. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. No mercado de gols, no pré-live, eu não vejo muito valor. Dando sequência, Major League Soccer eu vou ficar fora. Bundesliga 2 também vou ficar fora. Campeonato Brasileiro da Série B tem uma partida, Guarani contra o Brusque. A equipe do Guarani na 19ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E a equipe do Brusque na 12ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Jogando em casa, a equipe do Guarani ocupa a 17ª colocação. Em 10 jogos venceu 2, empatou 5 e perdeu 3. Marcou apenas 3 gols como mandante. Jogando fora de casa, a equipe do Brusque ocupa a 12ª colocação. Em 10 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 6. Os últimos jogos entre eles: vitória do Brusque por 1-0, vitória do Brusque por 2-0 e vitória do Guarani por 4-1. O Guarani vem de um 0-0 fora de casa contra a Chapecoense. Nos últimos 10 jogos são 2 vitórias, 4 derrotas e 4 empates. Os últimos jogos do Guarani em casa são 3 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E a equipe do Brusque vem de um empate em casa contra o Grêmio. Nos últimos 10 jogos são 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Os últimos jogos do Brusque como visitante tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Aqui tem tudo para ser uma briga de foice no escuro, qualquer um pode vencer. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. Então a lista de domingo ficou aí com Beck Flamengo, Lei Palmeiras e over 2,5 no jogo do Fluminense contra o Red Bull Bragantino. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.